Com a chegada das chuvas na cidade, o vereador Almir Fernando decidiu promover uma audiência pública. Ele discutiu a habitação popular e o pagamento do auxílio moradia no Recife. O encontro foi no plenarinho da casa. Estas pessoas sabem o que é sofrer com a falta de moradias. Elas moravam embaixo de lonas na ocupação da Vila Independência, em Nova Descoberta. Em 2010, foram retiradas para a construção de um conjunto habitacional no local que ainda não ficou pronto. E entraram para o programa do Auxílio Moradia. Já são quase 7 anos recebendo a ajuda de R$200 para pagar o aluguel. No caso da gente, de Vila Independência, a obra ela iniciou, né, na época de João Paulo com João da Costa. E daí então, quando na gestão geral do Juiz, a obra parou. E até hoje a gente se encontra vivendo na situação do auxílio moradia, que é precário, né, porque era de 150, passou para 200 e mais de 5 anos que não tem aumento nenhum. E os aluguéis sempre aumentando, né? E para a gente é muito difícil mesmo. A gente está vivendo numa situação de que o aluguel é 300, 400, 500 reais. A gente, a maioria é tudo desempregado, vivem alguns ainda do Bolsa Família e é muito difícil. Então, assim, o que a gente quer, no caso de Vila Independência, e eu creio que muitos que vivem em nossa moradia, não é esse dinheiro, não é esse recurso. O que a gente quer é a moradia, certo? É uma coisa digna para o cidadão. Anderson e outros moradores participaram da audiência pública no plenarinho da Câmara, convocada pelo vereador Almir Fernando para discutir o programa de auxílio moradia e também o déficit habitacional no Recife. Devido às demandas, às cobranças nas comunidades, nós que circulamos e moramos na comunidade do Alza Bonifácio, então temos muita demanda de pessoas que estão no auxílio moradia. E na realidade, nem eu, nem as pessoas querem estar no auxílio moradia. Estão lá por uma necessidade. Então a gente vai debater essa questão do auxílio moradia. Primeiro a questão do aumento dele, porque infelizmente o auxílio moradia não tem condições de pagar o habitacional. As pessoas muitas vezes têm colocado seu próprio bolso para poder pagar aquele aluguel. E o outro caso é por quem está no auxílio moradia porque está precisando de um habitacional, né, de um local para poder morar. Então a gente está fazendo essa audiência pública para discutir o auxílio moradia, não tanto, né, o principal, mas é uma necessidade, mas principalmente a questão dos habitacionais que estão sendo construídos e muitas vezes as pessoas não sabem onde é que ela está na relação, quando é que ela vai ser beneficiada. Então eu não sei responder, eu estou trazendo a prefeitura para poder responder esse questionamento da população com relação ao auxílio, mas principalmente com relação aos habitacionais, que já alguns foram entregues, estão sendo construídos outros, mas elas não sabem para onde é que vão, quando é que vão ser contempladas. Então, esse é o principal objetivo da gente realizar essa audiência pública. Segundo a Prefeitura do Recife, a cidade tem um déficit habitacional de 60 mil unidades. A Secretaria Executiva de Habitação está na fase de diagnóstico na elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social, que vai reunir diretrizes, programas e metas para o setor e deve ficar pronto até o final do ano. A gestão vai fazer uma coisa importantíssima, que é a conclusão, né, o lançamento de um plano local de habitação de interesse social, certo? E nesse plano você vai ter todo um panorama do município do Recife, né? Vai ter o diagnóstico por área, por cada área da situação habitacional, para daí então a gente desenvolver as metas de ação para que seja reduzido esse déficit. Tanto o déficit qualitativo, que é déficit qualitativo. Às vezes você tem uma estrutura física da casa que está dentro dos padrões, casa de alvenaria e etc e tal, mas que a infraestrutura, a urbanização não é adequada, né? ou é deficiente ou não existe. Como, por exemplo, você tem uma casa de alvenaria, mas a rua não é pavimentada, a rua da casa. Você não tem o saneamento, não é ligado à rede de saneamento. Então isso aí entra no déficit qualitativo. E o déficit quantitativo, como já está dizendo, é a produção de novas unidades habitacionais. Então esse plano realmente vai ser um marco, né? Ele vai ser um marco na questão habitação, no plano de habitação do município do Recife. Porque aí a gente vai ter como traçar as metas, né? Adequando aos planos de financiamento habitacional, que hoje, atualmente, nós temos o Minha Casa Minha Vida, que o que está aí sendo dito é que vai ser retomado agora em julho, né? No meio do ano. Mas aí a gente vai ter como, ao invés de a gente ficar sempre na retaguarda e sendo demandado pontualmente, a gente vai ter condição de traçar realmente um plano
para aí, em médio e longo prazo, combater esse déficit habitacional. A diretora de habitação da URB, Nora Neves, falou sobre os projetos de construção de unidades habitacionais em andamento. A Prefeitura do Recife ela já vem executando muitas das ações que se encontram no plano. E a partir do plano ele vai estar ali definido quais os programas, quais os projetos, quais as ações que serão definidas a curto, médio e longo prazo. Dentre as propostas que estão previstas no plano, várias dessas intervenções já estão sendo feitas. Por exemplo, a gente já agora recentemente enviamos para o Ministério, para a Caixa Econômica, para a seleção junto ao Ministério das Cidades de áreas para a construção de moradias. Isso no sentido de diminuir a redução do déficit habitacional. É muito grande. Exatamente. Então nós temos hoje 10 terrenos já na Caixa, aguardando a seleção do Ministério para mais de 1.000 unidades habitacionais. Chega a quase 2.000 unidades, aguardando a seleção. Quanto ao auxílio moradia, a Prefeitura considera muito importante para retirar famílias de áreas de risco. A importância do auxílio moradia é o seguinte, é uma acolhida solidária. Aí as pessoas às vezes dizem assim, por que não é o valor de um aluguel, mas é uma ajuda de custo. Porque é melhor a pessoa ir para o programa do auxílio moradia, sair do risco, a grande importância dele é sair do risco, e ir para uma acolhida que seja mais solidária e que seja mais humanista. Por quê? Estar em abrigamento, várias famílias misturadas, não é muito adequado, vamos dizer assim, né? Então é importante que vá para o programa do auxílio moradia até que haja a solução habitacional posterior. Hoje todas as pessoas que precisam estão recebendo, como é que está a situação? Então, a gente tem as famílias que são encaminhadas pela Defesa Civil, que foram afetadas por algum tipo de acidente ou que poderiam ser afetadas, porque às vezes a gente chega antes que aconteça o acidente, né? Normalmente a gente faz essa prevenção. Então, elas estão sendo assistidas, estão recebendo todo mês, né? É muito garantido, o período que recebe, a data que recebe é super certinho, então assim, não tem nenhuma dificuldade das famílias nesse sentido. Pessoas que recebem o auxílio moradia questionaram o valor da ajuda dada pela Prefeitura e a falta de informação sobre a construção de novos conjuntos habitacionais. O vereador Almir Fernando falou sobre a importância do debate. O vereador, ele tem o papel de fazer intermediação entre o povo, que eu também sou do povo, e o Poder Executivo. E a gente está fazendo isso para que esses questionamentos eles possam ser respondidos pelo Poder Público. Agora começou a chover, vai piorar, né? Aumenta, principalmente nas áreas de risco, nas áreas de alagamento, onde estão as principais pessoas que estão recebendo esse auxílio moradia e a necessidade do habitacional. Então, a cobrança aumenta e nós estamos aqui para fazer isso. Estamos aqui para intermediar essa ação, para ajudar não só o povo, mas também a Prefeitura para poder esclarecer o que tem acontecido. Então, a gente vai fazer isso e essa audiência pública é esse objetivo que a gente está fazendo.